Bom dia, amada igreja, graça e paz aos irmãos. Pedir aos irmãos que já abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 6. Mas antes de tudo, queria agradecer a Deus por essa rica oportunidade, por essa alegria de poder estar trazendo aqui uma mensagem que Ele colocou no meu coração. Também agradecer a Deus a vida de cada mãe que está nesse lugar nessa manhã. Esse ministério tão abençoado por Deus, um ministério que muitas vezes não é fácil, é difícil, mas que eu creio que Deus tem sustentado a cada mãe aqui neste lugar, Deus tem dirigido a cada passo, Deus tem ouvido o clamor de cada mãe. Então que você possa confiar, de repente você ora por algum filho, por alguma filha, alguma questão específica, creia no Senhor, que eu creio que Deus, assim como Ele respondeu lá a oração de Ana, né? Como pedia um filho, Ele também pode responder a sua oração de ter os seus filhos junto contigo aqui na casa de Deus, louvando ao Senhor. Amém? Queria também agradecer para a minha mãe, que deve estar assistindo, essa mãezona maravilhosa que todo domingo ela assiste, meu irmão. Todo domingo ela assiste e ela diz assim: hoje eu não te vi lá cantando, hoje eu não te vi lá falando, hoje eu não te vi lá. Aí eu brigo com ela: mãe, só tem que assistir o culto para ouvir a palavra do Senhor. Para ouvir a palavra do Senhor que é importante. Eu não sou importante, mas mãe é assim, né? Mãe é assim, mãe não tem jeito, mãe é assim. Ela é uma mãezona. E hoje eu orava ao Senhor pedindo que estivessem aqui pessoas, que Ele trouxesse pessoas, que essa palavra fosse falar ao coração. E os louvores foram confirmando. Eu confesso que eu lutei um pouquinho, que eu estava entre três tópicos assim, um deles era falar algo sobre mãe, mas Deus me trouxe para esse, e a semana foi confirmando, e eu espero abençoar a igreja, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a igreja com essa palavra, em nome de Jesus. Mateus 6, a partir do versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor, amém? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso digo a vocês, não se preocupem com sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Aleluia, glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Deus amado, Deus querido, eu te agradeço, Senhor, por essa rica oportunidade. Te agradeço pelo teu povo reunido aqui nesta manhã. Te agradeço, Senhor, por todos os teus benefícios e pelas tuas misericórdias que se renovam a cada dia e a cada manhã em nossas vidas, Pai. E como cantamos aqui nesta manhã, Senhor, tudo o que eu quero, tudo o que queremos está em Ti. Toda a nossa vida a entregamos a Ti, pois não há outro além de Ti.
entregamos nossas vidas em Tuas mãos nessa manhã, Senhor, e que essa verdade que cantamos nessa manhã possa prevalecer em nossas vidas. Que não haja ídolos, que não haja falsos deuses, hajam falsos deuses em nossas vidas, em nossas famílias. Que o Senhor seja o nosso Deus, o nosso único Deus. Fica conosco, nos abençoa nessa manhã com a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, por favor. Como eu dizia, né, eu meio que lutei com Deus, dizendo qual seria a palavra. E os louvores nessa manhã confirmaram muito ao meu coração, né? Nós cantamos, Senhor, te quero ouvir a Tua voz. Eu acho que a gente tem que cantar naquilo, a gente tem que refletir naquilo que a gente canta. E olhar para nós e ver se estamos vivendo aquilo que cantamos. Será que realmente queremos ao Senhor? Será que realmente queremos ouvir a voz do Senhor? Cantamos também, Jesus, meu guia é, amigo e protetor, o meu bom pastor. Será que realmente nós temos feito do Senhor o nosso verdadeiro amigo, o nosso melhor amigo, o nosso fiel e bom pastor? Será que Ele tem sido o guia das nossas vidas? Cantamos também a outra terceira música, me ajuda a lembrar. Nada temerei, foi a terceira? Te conhecer, foi o que cantamos aqui. Aqui claramente está falando, tudo que eu quero está em Ti, toda a minha vida eu entrego, pois não há outro além de Ti. Aqui estamos falando dos dois senhores, servir a dois senhores, né? A quem temos servido? Ao nosso Deus, verdadeiramente, ou a outro Deus? A um falso Deus, a um falso ídolo? E cantamos que nada temeremos, pois sabemos que Ele está conosco. Realmente perto está o Senhor, daqueles que o buscam, daqueles que esperam, daqueles que confiam no Senhor. Mas será que nós estamos firmados nessa palavra? Será que realmente confiamos que o Senhor é nosso melhor amigo, verdadeiro amigo, que Ele está perto? Será que realmente confiamos que Ele está no barco da nossa vida e não queremos fazer as coisas do nosso jeito? Durante os louvores eu estava refletindo nisso. Deus cuida de mim, Deus cuida de nós. Deus tem cuidado de cada um de nós, mas será que nós cremos nisso? E temos levado uma vida crendo nessas verdades, nessas maravilhosas verdades do nosso Deus? Então eu creio que Deus confirmou. E se eu perguntasse aqui hoje nessa manhã, há alguém ansioso no nosso meio? Há alguém preocupado no nosso meio? Eu não vou pedir para ninguém levantar as mãos, não, porque eu acho que seria a maioria. A maioria levantaria as mãos nessa manhã e eu sou ansioso, eu estou ansioso, eu estou preocupado. Nós somos humanos, meus irmãos. Nós precisamos lembrar das verdades do nosso Deus. Precisamos lembrar da verdade do nosso Deus. Eu lembro de uma irmã aqui, que ela não está aqui nesta manhã, vou para a sua orelha, se estiver assistindo, tá, depois, que ela falou que foi ao médico e a médica falou que ela era ansiosa. Você conhece ela? Que a médica falou que ela era ansiosa. E ela falou, a médica assim, mas eu nasci ansiosa. Né, garota? Vivemos em dias turbulentos, confusos, que nos levam a andarmos agitados e ansiosos por tantas coisas, né? E eu pesquisei no Google, lá que uma vez eu ouvi alguém dizer que atualmente a doença que mais afeta o ser humano são as doenças mentais, né? E eu coloquei, você pode botar no Google assim, eu botei assim, qual doença tem afetado a qualidade de vida atualmente? E o senhor Google me respondeu, atualmente, em 2026, as doenças que mais afetam a qualidade de vida e geram maior impacto na saúde pública, tanto no Brasil quanto no mundo, são os transtornos mentais, depressão e ansiedade, e as doenças crônicas não transmissíveis. Aí eles pontuam assim, em primeiro lugar, transtornos mentais, conhecidos como os males do século. Depressão e ansiedade são as condições mais prevalentes, com mais de 1 bilhão de pessoas afetadas globalmente, sendo consideradas os principais vilões da saúde. Levando em conta que nós temos uma população
mundial, global, de mais ou menos 8 bilhões de pessoas, 1 bilhão é um número muito grande, concordam? É um número muito grande. Um outro ponto é o burnout, não sei se é assim que fala, e o esgotamento. O ritmo acelerado, estamos num ritmo muito acelerado, de trabalho, incerteza financeira, as pressões da vida moderna, têm causado números recordes de licenças por transtornos mentais. Eu conheço várias pessoas que passaram por isso, com destaque para a síndrome do burnout. E o impacto, essas condições são extremamente incapacitantes, incapacita mesmo, meus irmãos. Na empresa tem uma menina que ficou mais de um ano parada. Ficou mais de um ano parada por conta disso. Ela retornou, trabalhou 2 meses, não aguentou e pediu demissão. Afeta, nos paralisa. Paralisa nossas interações sociais, o nosso dia a dia, a gente não avança. É uma condição que tem afetado não somente os mais velhos, os de meia-idade, os mais jovens, os mais novos, tem afetado a todos, desde jovens até os mais velhos, não importa a classe, não importa credo, não importa a religião, idade. Coisas que têm roubado a paz, a tranquilidade, e enfraquecendo principalmente a nossa confiança no nosso Deus. A ansiedade está dentro da igreja. Está dentro da igreja, enfraquecendo a nossa confiança no nosso Deus. Tirando o foco, tirando... que a ansiedade faz isso. Ela nos cega. Ela nos deixa sem foco. E tira o nosso foco daquilo que realmente importa. Como dizia nosso saudoso pastor Alessandro, dia a dia pesa contra a nossa fé. Temos que vigiar contra isso. São muitos afazeres. Nossa agenda está lotada, nossa agenda está cheia. E, além disso, são as dificuldades que vêm, se apresentam de uma hora para outra. Desafios que surgem de uma hora para outra. Alguns desafios que nós procuramos, que nós fizemos por onde passar por aquele desafio. E outros que vêm que a gente não espera, que acontecem. E até mesmo, no nosso caso, morar numa cidade como a nossa, do Rio de Janeiro, nosso lindo Rio de Janeiro, que vive esse caos, gera medo, gera preocupação, gera em nós a ansiedade. Mas com todo esse barulho, meus irmãos, é necessário a gente parar. É necessário, em meio a toda essa agenda caótica, em meio a tanto barulho, a gente tenha um espaço, um tempo, um bom tempo. Não é um tempo qualquer, mas é um bom tempo, reservado para aquilo que edifica a nossa alma, para aquilo que edifica a nossa vida. Um tempo que seja dedicado ao nosso Deus, à palavra de Deus, a buscar o nosso Deus, porque é Ele que traz respostas ao vazio da nossa alma, é Ele que preenche o nosso coração, é Ele que gera uma paz que excede todo entendimento, é Ele que nos fortalece, nos traz confiança, é Ele que nos oferece direção na caminhada. E muitas vezes soltamos a mão do Senhor e queremos fazer do nosso jeito. Nos precipitamos, fazemos escolhas erradas e sofremos as consequências por isso. Às vezes a gente fala assim, mas da vontade de Deus, mas a gente parar para pensar, será que nós não fizemos por merecer? Será que a gente não procurou, através de escolhas erradas, decisões erradas, estamos sofrendo as consequências desses atos? Temos vários exemplos, se fosse listar aqui na palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, é necessário parar. Parar para ouvir o que o Senhor deseja falar. No culto de jejum de semana passada, uma irmã me diz assim, que eu disse assim, há muito tempo que eu não sentia um culto tão diferente. Todos são abençoadores, todos são maravilhosos. Mas no último sábado, uma paz reinava tão grande neste lugar aqui. Uma paz, era um silêncio gostoso de sentir. Eu até comentava com a minha esposa, você viu como que a irmã Lia orou? A irmã Lia orou de um jeito que não é geralmente o modo dela orar. Estava uma paz reinando absurda neste lugar. Absurda. E uma irmã me falou assim, a gente precisa aprender a discernir a voz de Deus, o que Deus quer, o que Deus deseja, qual é a vontade de Deus para aquele momento. Precisamos parar, meu irmão, para ouvir o que o Senhor
quer nos falar. Parar no meio do barulho, da confusão, aquietar o nosso coração, nos calar. Tem pessoa que precisa se calar aqui e deixar Deus agir. Deixar Deus controlar, tomar o barco da sua vida. Temos que nos atentar para aquilo que Deus está comunicando através dessa situação que estamos vivendo. Vamos no versículo 24. Essa foi uma pequena introdução, acho que eu falei demais, mas vamos lá. Versículo 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Começa dizendo assim: ninguém pode servir a dois senhores. O que ele está querendo dizer aqui, meus irmãos? Um pouco que eu falei na introdução. O nosso coração não pode estar dividido. Nosso coração não pode ter um lado A e um lado B. Nosso coração não pode estar servindo ao nosso Deus e servindo a falsos deuses. Ou você vai amar um e rejeitar o outro, ou você vai se dedicar mais a um e desprezar o outro. E Jesus aqui ele é direto. Não pode servir. Ele não está falando, está mandando, está ensinando a você. Não, vocês não podem servir. Nós não podemos servir a dois deuses. Tem uma música que eu acho lindíssima, que está muito em moda, está muito agora atual, muito em moda. Eu não vou lembrar agora, mas que fala, acho que as jovens podem me ajudar. Aquela Quem é esse que... E tem a capa de Não te troco por nada, não há espaço. Será que é verdade isso, meu irmão? Será que é verdade isso? A música é muito bonita. A música é muito bela. A música fala. Nos leva a refletir. Será que realmente eu não tenho trocado Deus por outras coisas? A música é belíssima, linda, mas nos leva a refletir. Cantamos aqui muitas vezes sem refletir naquilo que estamos cantando. Olha para a sua vida. Eu olho para a minha vida e falo: Senhor, será que eu não estou te trocando por nada? Trocando por outras coisas? Trocando por outros deuses, por falsos ídolos? Jesus é direto. Não podemos servir a Deus e às riquezas e ao dinheiro e a outros ídolos ao mesmo tempo. E Jesus aqui trata o dinheiro, aqui ele está falando de dinheiro, né? Não trata como qualquer coisa. Em outra versão, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon. E eu fui pesquisar Mamon. Mamon é um termo de origem aramaica que significa riqueza, dinheiro, bens materiais, ganância. No contexto bíblico, Jesus utiliza a palavra para personificar o dinheiro como um falso Deus. E, mais sério, um senhor opressor. O nosso Deus não é um Deus opressor, mas um amor aos falsos deuses, amor ao dinheiro. O dinheiro é um Deus opressor. Alertando que os seres humanos não podem servir fielmente a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Isso nos mostra o quanto que o dinheiro, o quanto que a riqueza, o quanto que correr atrás do dinheiro pode dominar a nossa vida e tornar a busca por ter mais, a busca por conquistar mais. Não que isso seja errado. Isso não é errado. É errado se esse for o princípio da nossa vida. Se esse for o foco principal da nossa vida. Então, isso não é errado. Não é errado. Mas, assim, em quem nós confiamos? Se nós estamos buscando mais ganhar dinheiro, confiamos em quem? Na força de quem? Do nosso Deus? Não. Na força das riquezas, do dinheiro. Precisamos verificar isso.
E ele continua dizendo: vocês não podem servir a Deus e às riquezas. E aqui devemos fazer uma escolha. Nessa manhã, nós devemos, como igreja do Senhor, como filhos de Deus, fazer uma escolha a quem vamos servir. A Deus ou a Mamon? A Deus, ou se não for o dinheiro, a riqueza, um outro ídolo que está no nosso coração. Precisamos fazer uma escolha porque o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Não dá para viver um dia, vou viver hoje, estou aqui na igreja, aqui eu estou para o Senhor. Aqui eu estou vivendo, eu saio da igreja, estou vivendo para um outro Deus. Domingo eu estou na igreja o dia inteiro, estou vivendo para o Senhor. Aí de segunda a sábado eu estou vivendo para outro Deus, para um falso Deus, para um falso ídolo. Que a nossa escolha seja clara. Servir ao nosso Senhor de todo o coração. E do segundo ponto, do versículo 25, ele diz: por isso digo a vocês, não se preocupem. Mais uma vez, ele está mandando não se preocupar. Digo a vocês, não se preocupem com sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Não é a vida, acho que me perdi aqui, não é a vida mais que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Meu irmão, minha irmã, quem é que dá a vida? Quem é que dá a vida? E quem é que dá o corpo? Então, se ele faz assim, se ele nos dá, se a vida é mais importante, Deus nos deu a vida e nos deu o corpo, que é mais importante que o alimento e que as vestes, ele não vai cuidar de nós, ele não vai nos dar tudo aquilo que precisamos, porque aquilo que é necessário para que a gente viva. Então, por que andamos ansiosos por mais? Como eu digo, não é errado querermos mais. Queria muito querer morar num local melhor. Mas eu não vou me endividar. Vou fazer uma dívida para depois ficar ansioso e reclamando, murmurando, porque eu estou morando num lugar melhor. Uma dívida que eu não vou conseguir pagar, talvez, posso me enrolar. Tem que pensar nessas coisas. Meu carro está lá funcionando super bem, graças a Deus. Tenho muita vontade de trocar de carro. Mas do jeito que o mundo está agora, as coisas estão agora tão esquisitas, eu vou trocar de carro agora, eu não sei o dia de amanhã. Vai que eu entre numa dívida aí que vai me trazer o quê? Ansiedade, me trazer enfado, cansaço, preocupação, perturbação. Então, nós temos que pedir a Deus discernimento. Se Ele que nos criou, Ele vai cuidar daquilo que precisamos. Se você pode, faça com responsabilidade. Não faça de modo irresponsável. Versículo 26 e 27. Observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, Pai de vocês que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Aqui, mais uma vez, ele tá aqui usando a natureza, né, para nos ensinar. Olha para as aves. Olha para as aves, meus irmãos. Olha para as aves. As aves voam lindas, cantando, cantarolando. Amanhece um dia louvando ao Senhor, cantarolando. Não amanhece um dia murmurando. Não, mas cantando. Tem gente até que se incomoda com isso, né? Não. O cantar delas é alegre, é para acordar a gente com alegria. Estão louvando ao Senhor e sabendo que o Senhor as vai sustentar naquele dia. E nós somos filhos dele. Aqui ele diz, o teu pai que as sustenta, o teu pai, o nosso pai que as sustenta. Será que ele vai fazer melhor ainda conosco, meus irmãos?
Então, por que andar preocupado, pesado? Tem irmãos aqui que passaram por dificuldades, momentos financeiros, problemas, que foram supridos. Amém? Deus não deixou faltar nada. Meus irmãos, eu tive uma infância que foi uma montanha-russa. Eu tinha tudo até os meus 10 anos. Depois dos 10 anos, meu pai perdeu tudo. Eu morava num apartamento bom na Ilha do Governador, eu tinha o meu quarto, eu tinha tudo do bom e do melhor. 10 anos, meu pai perdeu tudo, nós saímos da ilha para morar em Vilar dos Teles, num cafofo escondido em Vilar dos Teles, do lado de um brejo, não tinha nada. Que entrava, chovia, a água invadia a casa, chovia, entrava cobra dentro de casa, e muitas vezes faltou o pão. Não digo que faltou, a gente pensava que iria faltar, mas Deus provia. Tinham vizinhos que Deus botou ali para nos ajudar. Eu lembro de uma vizinha que vinha com pão duro, pão velho, e entregava para minha mãe. A gente se alegrava com aquele pão velho. Minha mãe cortava, fazia torrada, a gente comia aquele pão velho. Aquele pão que não servia para ela, para nós serviu. Deus proveu. É o nosso Pai que nos sustenta, que nos alimenta, é um Deus provedor, é um Deus que cuida dos seus. Ele tem cuidado. É que a gente acha que cuidado é morar no Leblon, é ter um carrão, né? É andar com as melhores roupas, com as melhores marcas. Não, meu irmão, isso aí como o pastor fala, vai ser queimado. Tudo isso vai ser queimado. O que a gente realmente precisa? O que é necessário? O que é realmente necessário? E ele continua aqui no 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Côvado é uma unidade de medida naquela época, né? E era usada para fazer obras, né? A arca foi medida em côvados, né? Côvados, né? Enfim, eu sei que tem pessoas que queriam crescer 10 centímetros, queriam crescer 5 centímetros, queriam crescer mais um pouquinho, mas não... Vai crescer se o Senhor quiser, meu irmão. Vai crescer se o Senhor quiser. Amanhã, ao Senhor pertence, não pertence a nós. Quem pode acrescentar? Nós não podemos, é o Senhor que acrescenta. Então, vamos viver hoje, amém? Vamos viver hoje confiando que Deus cuida da manhã. Amém? Amém? Lançai, meus irmãos. Me pulei, desculpa. Versículo 28 ao 30. Antes de falar, vou ler aqui algo que eu escrevi aqui. Sobre o côvado. A preocupação não prolonga a nossa vida. Muito pelo contrário. Precisamos trocar a nossa preocupação por fé e confiança em Deus. Porque Ele está no controle de tudo. Não temos poder para aumentar nada na nossa vida. Se você está sendo abençoado, se você conseguiu trocar de casa, morar num lugar melhor, e não está ansioso, não está sufocado por isso, meu irmão, Deus já está te abençoando. Se você fez com responsabilidade, trocou o seu carro com responsabilidade, está em paz, que Deus está te abençoando, Deus está te sustentando, Deus está provendo para te fazer arcar com aquilo que Ele te deu. Deus tem tudo em suas mãos. Versículo 28 a 30. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, e amanhã lançada fora, lançada no forno, não mais fará muito por vocês, homens de pequena fé. Mais uma vez, ele está usando aqui a natureza para nos mostrar. O lírio do campo não fica preocupado com a cor da sua roupa. Se Deus vai vestir ele com uma flor da grife tal, com a flor da marca tal, com a cor da moda. Não está preocupado. Deus vai vesti-lo. E
de maneira tão bela como nós vemos aqui na palavra de Deus. E assim vai ser contigo. Por que você quer comprar uma bolsa de 20 mil reais se você não vai para lugar que você vai usar aquela bolsa de 20 mil reais? Um sapato de 5 mil reais, para quê? Se você vai andar ansioso para pagar aquilo ali depois, para quê? Se você pode, amém. Mas se você não pode, para quê? E tem gente hoje, sim, endividando para ter coisas que a moda está colocando aí, ó, que as redes sociais estão jogando na tua mente, que você tem que ter, tem que fazer, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, e depois se endividam e ficam mal. Sofre ela e a sua família. Ela e a sua família. Hernandes Dias Lopes diz assim, a ansiedade é incrédula. A ansiedade nos torna menos do que cristãos. Ela é incompatível com a fé cristã e nos assemelha a pagãos. A ansiedade não é cristã. É gerada no ventre da incredulidade. É pecado. Quando ficamos ansiosos com respeito ao que comer, ao que vestir e coisas semelhantes, passamos a viver num nível inferior ao dos animais e das plantas, como lemos aqui. Toda a natureza depende de Deus, e Ele jamais falha. Somente os homens, quando julgam depender de outras coisas, do dinheiro, se preocupam, mas o dinheiro ou outras coisas vão falhar. A ansiedade nos leva a perder o testemunho cristão. Jesus está dizendo que a ansiedade é característica dos gentios e dos pagãos, daqueles que não conhecem a Deus. E aqui temos o povo que conhece a Deus. Um filho de Deus tem a convicção do amor e do cuidado de Deus. Precisamos ter essa convicção em nossas vidas, mesmo, e se voltar para o Senhor. Quando cantarmos as canções, podemos cantar de verdade a nossa vida. Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Precisamos aprender a ouvir e a discernir a voz do nosso pastor. Seguir a sua vontade, seguir a sua direção e descansar nele. 1 Pedro 5,7 diz: lançai sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Mas falar isso, não andeis ansioso, preocupado, o que isso não quer dizer? Não quer dizer, meu irmão, que devemos desprezar as necessidades do nosso corpo. A oração do Pai Nosso nos ensina: nos dá o pão de cada dia, nos dê o pão de cada dia. Não devemos pensar no futuro, não com preocupação, mas nos resguardar. Jovens, estudem. Jovens, se aprimorem, trabalhem. Eu falo para minha filha começar a estudar, começar a trabalhar, já faz lá uma previdência privada, ou já guarda um dinheirinho, aplica um dinheirinho. Isso não é se preocupar, mas é pensar com responsabilidade no futuro. Vivemos num país que não gera confiança, nos dá confiança. Então, precisamos pensar no nosso futuro. Jovens, se preparem para o futuro. Jovens que pensam em casar, constituir famílias, estudem, se esforcem, corram atrás, busquem, preparem. O tempo passa assim muito rápido, eu falo por experiência própria, meus irmãos. Se eu tivesse quem me dissesse isso lá atrás, quando eu tinha 18, 19 anos, a minha vida hoje poderia ser bem diferente. Eu poderia ter passado por menos percalços do que eu passei na minha vida. Então, jovens, estudem, trabalhem, comecem de baixo. Aprendam com humildade, aprendam, ouçam o mais velho, ouçam aquele que sabe mais que você. Eu falo muito isso para a Júlia. Ela está convivendo com pessoas agora mais velhas na faculdade. Filha, pessoas que já são formadas. Puxa dessas pessoas o que elas aprenderam. Eu falo muito isso com ela. Aprendam, se aprimorem e vão crescendo no tempo normal, que Deus vai fazer você crescer na sua área. Não fiquem ansiosos, querendo já começar a trabalhar para ganhar rios de dinheiro. Comecem. Caminhem, deixa Deus ir trabalhando na vida de vocês. Não devemos deixar de trabalhar para buscar o nosso sustento,
Não podemos ficar esperando, né, cair do céu. Se bem que Deus faz isso, né? Quando nós precisamos realmente, Deus faz cair maná do céu, né? Deus fez isso no deserto. Mas devemos trabalhar. E outra coisa, não andar ansioso, não andar preocupado, não significa falta, ausência de dificuldade. Ansiedade, ser livre da ansiedade e livre de dificuldade não é a mesma coisa. Embora Deus vista a erva do campo, passaram ali alguns dias, não lembro agora, eu li isso, mas não lembro agora o tempo certo, mas passa alguns dias, as folhas vão cair e vai passar ali, vão cortar aquelas ervas e vai ser lançada no forno. Se Deus faz assim com a erva do campo, embora Deus nos alimente, embora Deus cuide de nós, Ele não nos isenta de passar por aflições. Ele não prometeu na tua palavra isso. Ele não disse que não passaríamos por aflições. Não disse que passaríamos por dificuldades, inclusive financeiras, meus irmãos. Por isso que eu digo, cuidado, para não se endividarem sem necessidade. Cuidado. E como vencer a ansiedade? Como vencer a ansiedade? Vamos ler o versículo 31 e 32. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. 32. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. E ele continua dizendo, o Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Confiar em Deus, meus irmãos. Como vencer a ansiedade? Confiando no nosso Deus. Depositando diante dele nossas súplicas, nossas orações. Porque o dia a dia vai pesar. Mas nós vamos chegar ao nosso Deus e Ele vai trazer paz ao nosso coração. E no 33 temos uma promessa. Estou correndo um pouquinho aqui, vai dar hora. Aqui está a resposta, como vencer a ansiedade. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quando entendemos que Deus é nosso Pai, quando nos vemos como seus filhos e como crianças, descansamos nos seus braços. É a fé, meu irmão. A fé é um remédio. A fé é uma vacina. A fé é um antídoto contra a ansiedade. A fé. Somente a fé. Nosso Pai sabe tudo que necessitamos. Ele conhece a cada um de nós, a cada um aqui, individualmente. Ele sabe que cada um precisa. E aqui a promessa, quando cuidamos das coisas do reino de Deus, Ele vai cuidar de todas as nossas necessidades. Então devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Em todas as áreas da nossa vida, meus irmãos. No trabalho, na família. Filhos, honre seus pais. Honre seus pais, filhos. Jovens, honre seus pais, escutem seus pais. Tem promessa de Deus quando você faz isso. Honre seus pais. O Senhor não se esquece dos seus filhos. Pelo contrário, Ele age com amor para aqueles que nele confiam e esperam. E quando descansamos em Deus a cada dia e a cada manhã. 34. A nossa ansiedade melhora quando descansamos em Deus a cada dia e a cada manhã. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Não podemos prever amanhã, mas temos que viver o hoje e confiar que Deus está cuidando do amanhã, seja em qualquer área da nossa vida. Em qualquer área da nossa vida, meu irmão. Eu não sei o que tem te preocupado, tem te colocado ansioso, aflito. Tratamos aqui dos dois senhores falando de riqueza e Deus.
Mas, em Filipenses 4, vamos lá. Filipenses 4, vou ler a partir do versículo 4. Aqui, Paulo está falando algo mais completo. Primeiro ele diz assim: alegrem-se. Você é filho de Deus? Você crê nisso? Você confia que você é filho do Pai, do Criador de todas as coisas? Então, alegrem-se. Sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Leia comigo junto. Perto está o Senhor. Confie nisso, perto está o Senhor. Continua. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente em Cristo de Jesus. Quando fizermos isso, não haverá ansiedade. Quando fizermos isso, não haverá preocupações. Porque aqui é a promessa, que a paz de Deus guardará o nosso coração e a nossa mente. Então, você que está ansioso, ansiosa, preocupado, preocupada, faça isso. Faça isso neste dia. Feche seus olhos nesse teu lugar e ore ao Senhor, faça essa oração. Senhor, eu sei que Tu estás perto de mim. Me ajude a confiar, me ajude a descansar. Coloque do Senhor com súplicas. Suplica ao Senhor. Coloca diante de Deus, que tem promessa que a paz vai guardar o seu coração e a sua mente. Não sei o que você está passando, o que você está vivendo. Eu queria que você agora, você e o teu Deus, você e Ele. Eu não vou falar nada, somente você e Ele. Que você possa crer que todo o trabalho Deus já fez. Tem uma música que fala, é tão somente teu todo o trabalho, meu todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim, em Deus. Então descanse no Senhor, que o trabalho já foi feito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, seu único Filho, para que todo que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor não quer que você pereça, meu irmão. O Senhor quer que você ande por aí preocupado, ansioso, com a tua vida parada, estagnada, por conta de falta de confiança no Senhor. Amém? Deixa eu chamar o pastor.